Olá, o meu nome é Júlio, eu tenho 75 anos. O meu neto Matheus é fã de histórias de terror, mas o que ele gosta mesmo são as histórias de lobisomem. Ele sempre me pede que eu conte algumas, e ele me pediu para que eu contasse algo que ele pudesse repassar para outras pessoas. Então, venho através destas palavras contar um momento de minha vida. Essa história aconteceu quando eu era uma criança. Eu devia ter por volta dos meus 12 anos, e esse fato foi em um sítio em que meus avós eram donos. O meu pai, quando era mais novo, me levava muito para esse sítio de meu avô e lá passávamos nossas férias de verão. O meu pai já era conhecido das pessoas locais, e apesar de nós não morarmos no sítio, o meu pai era muito querido na região. Também pudera, ele nasceu e cresceu lá. Lembro que caminhando em uma estradinha de terra, depois de uns 40 minutos, saímos em um pequeno campo de futebol de areia, onde os moradores se reuniam para jogar uma bola nos dias de folga, e o meu pai sempre ia nesse futebol e me levava junto. Era divertido, pois além de gostar de ver o meu pai jogando bola, eu também brincava com as crianças que também iam com seus pais. E acho que o motivo dessa história começou justamente por causa de um futebol desses. Nesse dia, tinha bastante pessoas no campo e meu pai estava jogando, quando em uma jogada ele acertou um cara de aparência bem estranha. Não cheguei a ver direito o que tinha acontecido, mas vi que tinha sido sério, pois o tal homem levantou ameaçando meu pai, que sem entender o motivo daquilo tudo, apenas olhava. Depois que os ânimos se acalmaram, o meu pai tentou saber o porquê que aquele homem tinha ficado tão revoltado, já que futebol é de contato. Os amigos ali disseram para o meu pai não se importar, pois aquele rapaz ele morava mais afastado em uma casinha ao longe e que ele tinha perdido sua mãe há pouco tempo e desde então ele andava muito estranho. O meu pai então deixou aquilo de lado. Porém, 2 dias depois, ao entrar para comprar tabaco para suas cigarrilhas em uma birosca que tinha no local, ele deparou com o mesmo cara sentado, que imediatamente levantou e veio em direção ao meu pai e lhe falou: Aquilo não vai ficar assim. Nós vamos acertar as nossas contas nessa noite. Como aquele homem, pelo que as pessoas tinham falado ao meu pai, ele não deu muita importância, porém, ainda assim, ficou preocupado. E ao chegar em casa, foi logo chamando meu avô e lhe contando tudo o que tinha acontecido dias antes e o que acabara de acontecer lá na birosca. O meu avô questionou meu pai, perguntando se realmente ele ouviu o cara dizer em acertar as contas naquela noite. O meu pai apenas balançou a cabeça, afirmando que sim. A minha avó, que era uma grande bezedeira da região, apenas observava passando um café. Enquanto isso, o meu avô preparou uma velha espingarda que ele tinha. A minha avó foi para o seu quartinho de orações e ficou lá por um longo tempo, saindo horas depois. Logo que a noite caiu, o meu avô fechou a casa inteira, colocando todos para dentro. Quando foi por volta de umas 11 horas da noite, começamos a ouvir os cachorros ao longe latirem bastante. Logo imaginamos que era o tal rapaz que realmente tinha vindo tirar satisfação com meu pai. Porém, junto com o som dos latidos dos cachorros, também dava para ouvir um uivo bastante assustador. Não demorou muito para aquilo que estava causando aquele uivo chegar no sítio de meu avô e ficar parado bem em frente à casa. Era um cão negro grotesco e assustador. Eu não tenho outras palavras para aquilo que vi naquela noite. Era uma figura demoníaca. Ela estava de pé, parado e olhando para nossa casa. Nós olhávamos através das frestas das janelas aquele monstro lá parado. O meu avô pedia para que ficássemos em silêncio. Quando ouvi a minha avó dizendo o que era, eu tremi. Eu ouvi nitidamente ela dizer: aquilo que está lá fora é um lobisomem. Ninguém faça barulho. Eu não queria acreditar que lobisomem existia, mas sim, e tinha um lá fora. O meu avô disse que iria abrir a porta e atirar, e que era para todos irem para os quartos. Ele abriu a porta dando um tiro. Aquela coisa começou a correr em volta da casa. O meu avô imediatamente entrou e trancou a porta da frente, dizendo que tinha errado,
pois aquele demônio correu para a lateral da casa. Como a casa era no meio do terreno, aquele lobisomem ficou dando voltas na casa como buscando uma forma de entrar. Dava para ouvir os passos pesados e as batidas que aquilo dava nas paredes. Ele batia e arranhava. Era uma coisa assustadora e o pior momento que já tive na minha vida. Se aquela besta entrasse, ele matava todo mundo. Até que em um determinado momento, o tal lobisomem parou na porta da frente. Dava para ouvir ele respirar na varanda, e um cheiro horrível de coisa queimada tomou conta da casa. Aquele lobisomem parecia determinado a invadir a casa, arranhando e forçando a porta. Até que quando ele estava bem próximo à porta, a minha avó pegou em uma bolsa um pó e jogou por baixo da porta. E logo após, acendeu imediatamente 3 velas em frente à porta e disse: "Preste atenção, criatura do mal, que anda na noite, o que eu irei lhe falar. A minha casa é protegida e aqui você não entrará. Vá embora, pois aqui não é o seu lugar. Aquilo que você veio atrás, você não irá levar. Mas se você for embora, 1 quilo de sal eu irei lhe dar. E se cumprir o nosso trato, amanhã você pode vir buscar." Olha, não sei dizer para vocês o que foi que aconteceu ali, mas como por um milagre, aquele bicho foi saindo da varanda da nossa casa e saindo correndo em direção à estrada, atrás do sítio e uivando e sumindo na noite. Na tarde seguinte, quem bateu palmas lá no sítio? O mesmo cara que tinha ameaçado meu pai procurando a minha avó. Ela deu um pacote a ele e ele foi embora. Todos fomos perguntar o que ele queria e ela disse que ele tinha vindo buscar o sal que lhe foi prometido e que ele era o lobisomem da noite passada. Ela então explicou que o sal que ela jogou por baixo da porta era sal benzido e as velas eram com cera de vela de igreja. O sal prendeu ele no encantamento e as velas não permitiam que ele entrasse na casa, pois elas eram sagradas. Como ele ficou preso no trato, ele teve que se mostrar, mas que agora provavelmente ele sumiria da região. E realmente, depois disso, ninguém mais o viu pelas redondezas. Essa é uma das histórias que o meu neto mais gosta de ouvir quando eu era garoto. E hoje, através dele, envio a vocês. Muito obrigado por eternizar esse momento de minha vida em um vídeo e uma boa noite.